Bom, pessoal, estamos de volta aqui com um episódio especial do Onda Verde Talks sobre o Fórum Brasileiro de Climate Tech. A gente fez uma pequena dança das cadeiras também para poder ouvir o Zé, parceiro da Ana, também cofundador do Fórum Brasileiro de Climate Tech, que está liderando bastante essa iniciativa. E Zé, para começar, eu queria muito que você contasse um pouco de onde você veio, como é que você veio parar aqui, que eu acho que conecta demais com a sua história. Bom, obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. A Climate Venture é sempre uma parceira na atuação do fórum e para mim é uma alegria poder a gente gravar essa nossa conversa. Bom, eu venho de uma trajetória não linear, né? Eu brinco que eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada São Carlos. Eu me formei em administração pública, sou o primeiro da minha família a formar na universidade. E na administração pública eu entendi uma coisa que é como o Estado influencia a vida das pessoas e as pessoas têm pouca percepção sobre isso. Então eu decidi submergir nesse debate, nessa construção. E depois de passar uma longa trajetória na universidade, assim, intensa trajetória na universidade, eu fui para a discussão da política institucional. Eu sou fundador de um partido político, que é a Rede de Sustentabilidade. A gente estava na discussão desde 2011 sobre um movimento de atualização do sistema político, porque os partidos sempre muito fechados. E em 2013 a gente tomou a decisão de fundar a rede, eu sou fundador. Passei um período ali de todo o processo de registro da rede trabalhando. Fui candidato a deputado federal em 2014 e 2018. E entre 16 e 18 eu fui porta-voz nacional da rede ao lado da Marina Silva, que para mim é uma honra, uma alegria, com quem eu aprendi muito. E eu assinava, ser porta-voz para a gente é como presidente e vice. E eu assinava como presidente nacional da rede, eu fui o presidente de partido mais jovem da história do Brasil. Depois de 18, eu comecei a fazer uma migração para a iniciativa privada, entendendo que eu queria aprender a fazer outras coisas. Ainda fiz várias atividades atreladas ao partido, fui tesoureiro nacional, coordenei uma campanha a deputado federal, a prefeito do Rio de Janeiro e a deputado federal da Marina Silva em 2022. Mas em 2023 eu tive um entendimento para mim de que tecnologia, por um lado, pela velocidade das inteligência artificial, velocidade de produção. Se a gente pensar na nossa vida, o que era na década de 90 e o que é hoje, como a tecnologia transformou a vida das pessoas, por um lado, e clima, por outro, com eventos climáticos extremos e tudo que a gente tem vivido, essas duas coisas vão transformar a sociedade numa velocidade mais rápida do que ela tem condição de se adaptar. E eu entendi que a gente precisa de agentes catalisadores de transformação da sociedade para a gente mitigar o impacto das pessoas mais vulneráveis. Então eu tomei a decisão de estar nesse lugar e aí fui para o mercado de Venture Capital numa startup chamada Lemon Energia, que trabalha com a democratização do acesso à energia solar. E na Lemon a gente entendeu que tinha outras empresas parecidas, que eram de intensivas em tecnologia, que resolvem problemas ligados ao clima, e que foi ali que a gente fundou o Fórum Brasileiro das Climate Techs. Então, essa é a minha trajetória, uma tese de vida que eu criei de que clima e tecnologia vão transformar a sociedade e a gente precisa criar processos catalisadores de adaptação. Obrigada, Zé. E eu pedi para você começar contando essa história, porque eu queria muito que a gente explicasse para as pessoas qual que é o papel de uma organização como o Fórum na influência, por exemplo, na formulação de política pública, na destravação de capital, pensando nessa relação, sabe, setor privado, setor público. Se você puder trazer um pouco dessa sua experiência, conectar com o trabalho que vocês estão montando no Fórum, acho que seria bem enriquecedor. Claro, a ideia, o Estado, ele impacta a vida das pessoas de formas diretas e indiretas, visíveis e invisíveis. Grosseiramente falando, acho que a gente tem 3 grandes grupos dentro do Estado. Servidores de carreira, que são pessoas concursadas e que fazem parte da estrutura do Estado. A gente tem os políticos eleitos pelo processo democrático, né? Então, que são eleitos de cada 4 anos e tomam as decisões. E tem uma margem de pessoas que, entre os políticos e os servidores de carreira, que a gente chama de tecnopolíticos, que pessoas que têm a sensibilidade política são escolhidos pelos políticos, não eleitos, e que interagem com a máquina pública. Muito bem, nesse entendimento de Estado e da influência que o Estado tem
na vida das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, algumas regras são criadas, a gente fala muito dos tributos, mas regras de trânsito, e podem favorecer ou não favorecer grupos diferentes. E aí essa tomada de decisão, ela é organizada a partir da iniciativa privada e a partir do terceiro setor, com o que a gente chama de advocacy, né? Muito se fala do lobby também, de um jeito muito negativo, o lobby foi utilizado de um jeito negativo, não é regulamentado no Brasil. Então a gente trabalha muito com o sentido do advocacy, que é quando a gente senta com tomadores de decisão para mostrar uma visão de mundo sobre as tomadas de decisão dele. E isso, organizações da sociedade civil fazem, sabe? Das mais diversas, empresas privadas fazem e organizações representativas como o Fórum também faz. Qual que é o grande lance? Ser muito claro e transparente com a visão que está trazendo e não implicar em nenhum benefício para o tomador de decisão. Então o Fórum nasceu para interagir com um dos focos do Fórum, né? A gente tem outros, mas um dos focos do Fórum foi interagir com pessoas que tomam decisão pelo Estado, sejam elas os políticos, os tecnopolíticos ou mesmo as pessoas da burocracia, para mostrar que existe um setor econômico emergente que aplica alta tecnologia para resolver questões ligadas ao clima e, melhor, gera prosperidade, gera receita, gera dinheiro. Então, a nossa ideia é articular esses interesses das empresas no sentido mais macro, de favorecer esse ecossistema de inovação na interação com o poder público, para mostrar para eles que na hora de fazer política pública, pensar em incentivo de recursos públicos, pensar em regramento, a gente consiga também olhar para esse setor econômico emergente. Obrigada. Não, eu acho interessante o que você trouxe, porque foi sempre uma preocupação muito sua, né, de mostrar, trazer isso no discurso. Gente, é um setor econômico que gera emprego, que gera renda, a gente precisa mostrar mais isso e até discutir um pouco isso, né, que muitas vezes startups mesmo levantam essa barreira do impacto, eles não querem ser lidas com o impacto puramente, porque isso muitas vezes tem uma associação negativa, de que não gera lucro, e acho que o trabalho também do Fórum veio um pouco para desmistificar essa percepção e trazer amplitude mesmo. Não, gera valor em várias frentes, não é só ambiental, não é só climático. Acho legal isso. A palavra importa muito, mas mais do que a palavra, as ações importam mais na arena pública. A Hannah Arendt falava disso, né? O discurso importa menos do que o que você faz de fato. E eu acho que a nossa intenção é arregimentar as organizações privadas que têm a lógica, a mentalidade de venture capital, a mentalidade e aplicam tecnologia, alta tecnologia, para trazer soluções de mitigação e adaptação climática, principalmente. Elas podem não se reconhecer necessariamente como gerando um impacto como a gente no ecossistema de impacto pensa, mas estão gerando. Sim. E eu acho que a nossa grande trabalho que a gente quer fazer é mostrar para fundos de venture capital que não olham para impacto necessariamente, que não tem ali as mensurações de impacto, tem as mensurações financeiras, de que gerar impacto é muito rentável e de que deixar de investir nessas empresas é deixar de ganhar dinheiro. Sim. E investir nessas empresas significa investir em clima e tecnologia. Então, acho que é bem por aí, assim, sabe? A gente não quer fechar a porta. Acho que tem muitos fundos que são muito importantes, muito orientados para investimento em impacto. A gente está olhando para fundos, pessoas e organizações que não têm isso como a meta necessariamente, mas que a externalidade positiva que gera cada um dos negócios realmente gere um impacto positivo para o ecossistema socioambiental. Maravilhoso. Em 2025, que é um ano de COP, a gente tem falado sobre isso, né? Ano passado a gente participou do G20, esse ano vai ter BRICS, vai ter COP. Então, assim, o que você acha que esse cenário, que esse momento traz de oportunidades e desafios para as Climate Techs e para o Fórum, especificamente, como essa organização que reúne e faz o advocacy, enfim, tenta trazer um pouco a luz para esse segmento? Acho que tem duas coisas. Acho que é o espírito do tempo. Estamos falando sobre isso, então cria awareness, cria debate, cria conversa. Então as pessoas começam a olhar mais para isso. Quem não é do setor, fala, mas espera aí,
que isso significa? Então a gente consegue trazer mais gente e ampliar a awareness. E tem uma outra coisa que é o seguinte, isso precisa estimular que pós-COP a gente continue tendo investimentos nesse setor. Acho que uma grande preocupação que eu tenho é, passada a COP, como é que a gente como setor vai ficar? Como que os recursos e investimentos vão acontecer? Se o awareness for mais importante do que o financiamento em si, depois que passa, diminui. Então, acho que a nossa vontade como fórum é incitar mais negócio, é mostrar que dinheiro pode gerar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, impacto socioambiental, para que isso não deixe de ser interessante pós-COP depois que o awareness passar. Então, acho que nessas duas coisas, gera conversa sobre o tópico, e 2, essa conversa precisa engatar em negócios para que a gente continue nesse fluxo no pós-COP. É isso, na questão do legado, isso realmente ter a importância, a luz, a urgência que merece. E falei para a Ana, repito para você, obrigada, não só por hoje, mas por puxar todo esse movimento aí, por estar empregando tanta energia e fazer que esse setor cresça, que as Climatechs prosperem no Brasil e que a gente mostre que a gente é, sim, um país que tem muito potencial de inovar no clima, na sustentabilidade e puxar essa agenda cada vez mais. Então, obrigada. Não, eu que agradeço, Amanda. Você, como pessoa, trabalhou muito nessa coisa, a Climate Ventures também. Eu brinco que hoje nós temos 11 empresas estabelecidas no fórum e a gente quer ter mais, então quem quiser saber mais, entra no nosso site, Fórum Brasileiro das Climatechs.com.br. Mas se não fosse a Lemon ter dedicado que o meu tempo, o tempo da Ana, pudesse ser investido no fórum e a Climate investido tempo também, a gente não teria construído a institucionalidade. A gente fez um evento importante, uma aliança de empresas, mas agora a institucionalidade consegue ter um trabalho mais perene. E a Climate foi muito importante, você especialmente. Então quero te fazer um agradecimento público, porque foi fundamental o nosso trabalho em conjunto, semanalmente ali, articulando e pensando, e nos desafios que se impôs criar uma entidade representativa e num modelo diferente do que é o tradicional. Então, eu queria te agradecer também, porque foi bastante importante. E espero que essa nossa atuação em conjunto prospere cada vez mais. É isso, vida longa ao fórum.